paz do Senhor para você que está aí na sua casa. Que o poder de Deus te alcance. Que a poderosa mão de Deus alcance a sua vida, a sua família. Em nome de Jesus. A palavra de hoje, ela está a princípio em Romanos capítulo 6, verso 5 em diante. Tenho uma pergunta para fazer para você. Você quer e precisa do poder de Deus em sua vida? Pensa, se você precisa do poder de Deus na sua vida. Amém? Hoje eu vou falar sobre o mistério da cruz. Na cruz tem mistério, que é muito importante para mim e para você. O crente, o Filho de Deus, não pode esquecer da obra de Jesus na cruz, nenhum só dia da sua vida. Todos os dias nós temos que nos lembrar de Jesus. Ele está no trono de Deus, mas nós temos que lembrar de Jesus na cruz. O mistério da cruz de Cristo, sua importância, seu valor e poder para nós, seu significado. Romanos 6, de 5 a 11. Porque se fomos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Sabe por que tem que lembrar de todos os dias da cruz? Porque a nossa velha vida está lá, mas nós sentimos elas nos nossos membros. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, e a morte não terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim vos considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Então eu parafraseei esses versos. O velho homem foi crucificado com Cristo. Nossa velha vida, cheia de desejos corruptos, manias, defeitos, misérias, foi na cruz. Na cruz fomos mortos para o pecado e vivos para Deus, pela ressurreição e pela fé. Isto significa que o pecado perdeu força sobre nós e não é mais senhor das nossas vidas. Podemos resisti-lo, podemos evitá-lo. Aos olhos de Deus, morremos com Cristo na cruz para o pecado e ressuscitamos com Ele. Que morremos para o pecado quando nascemos de novo das águas e do Espírito Santo, somos regenerados, não temos mais compromisso com o pecado, mas com Deus, para viver como Cristo, como Ele viveu, ou seja, viver para Jesus e tê-lo como Senhor das nossas vidas, que é o que o pastor abriu o culto, que tem que ter uma mudança. A velha vida tem que morrer, nós não combinamos nada, e a nova
tem que agradar a Deus e fazer a vontade de Deus. Segundo texto, Lucas 9, de 23 a 25. Cada um deve levar a sua cruz. Por que eu tenho que me lembrar da cruz de Cristo todos os dias? Para que eu não esqueça que eu estou carregando a minha. E você, a sua. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e me siga. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque o que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? A cada dia, ou todos os dias, temos que negar-nos a nós mesmos, a cada dia dizer não ao pecado, rejeitá-lo, não praticá-lo, torná-lo nulo, como Cristo na cruz aniquilou e perdoou os pecados de todos nós. Temos que seguir neste mesmo propósito e obra, anular o pecado e responder ao amor de Deus, permanecendo nos seus mandamentos, porque Jesus disse assim: aquele que me ama é aquele que permanece nos meus mandamentos. E nós temos que responder ao amor de Deus, nós temos que devolver para Deus o amor com que Ele tem nos amado, que é o amor, o vínculo da perfeição, associado à lei da semeadura, que eu preguei a semana passada. Então, na primeira eternidade, Deus amava todos os seres celestiais, criou eles em glória, em santidade, em poder e em perfeição. E Deus os amava a cada dia, e eles devolviam a cada dia daquela primeira eternidade o amor para Deus. Até que um dia, o vínculo perfeito do amor, que ia de Deus para os seres celestiais, e dos seres celestiais para Deus, foi quebrado. Quando Satanás se rebelou contra Deus. Entendam, Deus nunca plantou rebeldia para colher rebeldia. Então, o vínculo da perfeição com a lei da semeadura foi quebrado. Isso é profundo, poderoso. E esse vínculo tem que ser restaurado nas nossas vidas. Nós temos que amar Jesus, amar o sacrifício de Jesus, responder com amor o sacrifício de Jesus. Porque a próxima eternidade vai começar assim: Deus vai amar todos os salvos, e todos os salvos vão amar a Deus, e isso para todos sempre, e nunca mais haverá quebra da lei da semeadura com o vínculo da perfeição, que é o amor. Esse vínculo foi quebrado no Éden, quando Deus amou o homem e deu um paraíso maravilhoso, e vinha andar com o homem todos os dias, e o homem foi criado em perfeição, em santidade, e ele retribuía o amor de Deus e passeava com Deus até o dia que eles pecaram contra Deus. E Deus não tinha plantado pecado para colher pecado. E mais uma vez, o vínculo da perfeição, que é o amor, mais a lei da semeadura, foi quebrada também no paraíso. E quando que acontece o pecado do Espírito Santo? Quando Deus nos ama e nos salva e coloca seu nome no livro da vida, e nos ama e coloca os anjos para nos guardar, e prega o nosso pecado na cruz e nos dá uma nova vida. E mais uma vez nós crucificamos a Jesus. Aí não resta mais perdão pelos pecados, mas apenas uma expectação de juízo e de ira. Irmãos, nós temos que olhar para a cruz de Cristo a cada dia, para que Deus colha de nós o amor que em nós plantou. Nós temos que responder com amor, o amor que nos é dado.
Por isso nós não podemos nos esquecer do mistério da cruz. Porque não há maior amor do que alguém dar a sua vida pelos seus amigos. E quando nós lembramos de Cristo na cruz, nós lembramos o quanto Ele nos amou. E nós temos que responder a esse amor a cada dia, mudando as nossas vidas e dando um fruto. Aquele que João Batista pediu: produzis, pois, frutos dignos de arrependimento, porque esse corresponde ao amor que Deus nos amou e entregou o seu Filho por nós. É muito simples, irmão. Vai se acostumando, porque lá no céu você vai viver para sempre, 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 recebendo o amor de Deus e devolvendo o amor para Deus, amando a Deus. Por isso que amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo, cumpre toda a lei e os profetas, e entra de novo na eternidade. E a pregação da cruz é loucura, irmãos. Amém? Terceiro texto, 1 Coríntios, capítulo 1, de 17 a 24. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras. Eu não venho aqui pregar sabedoria de palavras, mas para que a cruz de Cristo não se faça vã. Eu venho aqui para prestar e pregar Cristo glorificado, mas também crucificado, na minha vida e na sua vida. Porque esse é o poder de Deus. Amém? Porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está a escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto que, como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprouve salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus mais forte do que os homens. Aleluia, glória a Deus. Então agora eu faço um convite. Vamos então atrair o poder da cruz de Cristo para as nossas vidas, para este local, para este ministério, para a comunidade Cristo Vive como um todo, e para tantos quantos Deus quiser alcançar nessa noite, ou por meio dessa palavra, e nos lares, aonde ela for assistida, aonde ela for ouvida. Amém? Que Deus alcance na dimensão espiritual a muitos, por meio do poder da sua cruz. Aleluia. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Não vão se ofender comigo. Você tem certeza que você sabe quem é Jesus Cristo? Tem certeza que você sabe quem é Jesus Cristo? Porque Ele é muitas coisas. Cada dia que eu estudo a Bíblia, eu entendo um pouco mais quem é Jesus Cristo. E acho que até que eu viver nesse corpo e estudar a Bíblia, eu vou continuar entendendo. Porque Cristo é Deus. E Deus não tem começo e nem fim. Hoje eu quero falar da cruz de Cristo. Eu poderia colocar de muitas maneiras. Eu poderia dizer assim as 7 frases de Jesus na cruz.
Você sabia que Jesus disse 7 frases na cruz? Ou eu podia dizer assim, 7 princípios espirituais poderosíssimos. Ou eu poderia dizer assim, 7 chaves espirituais. Ou eu poderia dizer 7 mistérios. Escolhe. Vamos ver um pouquinho quem é Jesus? Se você quiser, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. O Verbo é Jesus, que se fez carne. Ele estava no princípio com Deus. Ouve bem agora quem é Jesus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Porque Ele é o Verbo de Deus. E Deus criou tudo pela palavra. Então quando Deus falava, Jesus saía da boca de Deus. E Jesus é o poder que constituiu tudo que é visível e tudo que é invisível. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Amém? Porque os homens que crucificaram a Jesus estavam em trevas. Porque se eles entendessem quem é Jesus, jamais teriam crucificado o Filho de Deus. Mas nós precisamos entender quem é Jesus, que é todo o amor de Deus, que não pode ser rejeitado. Nós precisamos responder, nós precisamos frutificar a esse amor. Se você quer viver a vida eterna, você tem a Jesus, você já recebeu esse amor. E você precisa fazer que esse amor volte de você para Deus. Porque isso vai acontecer por toda a eternidade. Para aqueles que vão morar nos céus. Então, o mesmo poder que criou tudo que existe, falou 7 vezes na cruz. Vamos ver o que ele disse e o que cada coisa representa? Não que eu alcance o mais profundo, mas aquilo que Deus me dá a conhecer, a cota que me é concedida, eu quero repartir com vocês. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A primeira frase. Na cruz estava se decidindo o destino da humanidade. Estava se decidindo a próxima eternidade. A terra estava em jogo, os céus estavam em jogo. E Jesus tinha que vencer. E a primeira coisa que Jesus disse na cruz foi sobre perdão. Porque quem ama de verdade perdoa. Ele não poderia ser o nosso caminho de volta se nele não houvesse perfeito perdão. Porque o caminho para voltar para os céus é perdão. Sem o perdão de Deus, nós nunca mais chegaríamos aos céus. E Jesus, sendo o caminho, a verdade e a vida, Ele estava lá comprando a nossa eternidade, a nossa vida. Ele já abriu o caminho. A primeira palavra foi sobre perdão. Porque não tem como um pecador voltar ao céu sem perdão. E como que você vai responder ao amor de Deus se nós não sabemos perdoar? Perdoar é uma das coisas mais poderosas da Bíblia. E a primeira frase de Jesus na cruz. Muito sério.
Perdão não é sentimento. Perdão é decisão e obediência. Perdão é você se entregar a Deus, como Jesus se entregou. Pior que possam ter feito a ti e a mim, eu não conheço ninguém que foi crucificado e morto na cruz, chicoteado, cuspido, escarnecido. Não conheço ninguém. E quando Deus coloca Jesus nas nossas vidas, Ele nos dá a capacidade de perdoar. É só você se entregar. É só você falar assim: Deus, eu não sinto perdão, mas eu vou viver perdão pela fé, porque eu creio no Teu Filho Jesus Cristo, e eu vou imitar. Então eu decido perdoar, eu decido, eu escolho, como Jesus escolheu. Ninguém matou Jesus, Ele se escolheu entregar. Amém? Primeira frase, perdão. Irmão, você quer ter o poder de Deus na sua vida? Saiba perdoar. Porque a palavra diz: se nós não perdoarmos os nossos devedores, Deus também não nos perdoa. E aí, não tem poder. Tem só misericórdia. Vamos para a segunda frase. Eu afirmo que hoje você estará comigo no paraíso. Irmãos, a cruz de Cristo foi fincada na terra. E há sempre duas escolhas: a escolha da direita e a escolha da esquerda. A esquerda não entendeu o amor de Jesus, pediu para Jesus descer da cruz e tirar ele da cruz. Ele não pediu o céu, ele não aceitou a cruz dele. Entende? É um mistério. O ladrão da esquerda representa os crentes que não aceitam carregar a sua cruz. Hoje eu vou ser um pouco mais profundo. O ladrão da direita é aquele que responde ao amor de Deus, que aceita a sua cruz e não pede para descer da cruz, nem para Jesus descer da cruz. Ele crê que Jesus vai voltar para os céus e que Jesus pode levá-lo para os céus. Ele entende o amor de Deus e ele corresponde ao amor de Deus com amor. Pensa comigo. Quem aqui já furou o dedinho no espinho? Já pensou um pregão grosso que nem o meu dedo assim, ó, enfiado em cada mão sua, o punho, enfiado na canela sua, varando o osso, varando tudo, e você ali agonizando. Aquele que ama a Jesus não olha as dores desse mundo. Aquele que escolhe amar a Jesus consegue suportar a cruz. Ele suportou a sua cruz, ele se esqueceu da sua cruz e se doeu de Jesus e disse assim para o seu amigo: nós estamos aqui porque merecemos, mas esse homem não fez mal algum. Então ele olhou para a cruz de Jesus, entendeu e se doeu de Jesus. Por isso que nós temos que ver Jesus crucificado todo dia e se doer dele. E aí nós vamos conseguir carregar a nossa cruz e responder bem ao amor de Jesus. Nós não podemos esquecer de Jesus na cruz. Sabe por quê? Porque ele estava no meu lugar e no seu lugar. Entendeu? Coisa muito séria, irmão. Jesus disse para Maria, a terceira frase, Jesus disse para Maria: Maria, aí está o teu filho, e apontou para João.
E depois ele disse para João: aí está a tua mãe. Jesus cuidou da sua família. A salvação, ela está muito ligado à família, na parte que nos toca. Porque se Jesus vive em nós, se Jesus vive na minha vida, se Jesus vive na sua vida, é Senhor e reina em você, a presença dele em você vai te levar a ser um mau marido ou um bom marido? Um bom marido. Se a presença dele em você vai te levar a ser uma boa esposa ou uma má esposa? Uma boa esposa. E se você é filho, vai te levar a ser um bom filho. E se você é pai, vai te levar a ser bom pai, boa mãe. A salvação está muito ligada à família. A tal ponto que quando Paulo louvava, as cadeias se abriram, o carcereiro ia enfiar a espada na barriga dele, ia pular em cima da espada, se matar. Sabe por quê? Porque naquele tempo a lei dos carcereiros era assim: se fugisse um preso romano, um preso deles lá, pelo preso o carcereiro pagava com a vida. Então eles viviam traumatizados com o medo de que alguém escapasse. Quando tudo se abriu, ele falou: estou morto, e resolveu pular na sua espada. Paulo gritou: não faças isso, que todos estamos aqui. E aí ele viu o poder de Deus, o poder que foi conquistado na cruz, que rasgou o véu e a nossa adoração chega a Deus. E na cruz é libertação e cura. E então ele perguntou assim: que farei para alcançar a salvação? Ele falou: crê no Senhor Jesus, aceita o Senhor Jesus, será salvo ti e a tua casa. E agora eu quero que coloque lá na parede lá, 1 Timóteo 5:8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior que o infiel. Irmãos, nós temos que cuidar da nossa família. Jesus cuidou da família na cruz. Só que agora eu vou falar um negócio que talvez algumas pessoas não concordem comigo. Não importa, eu vou falar o que eu sei de Deus. Irmãos, tem uns ensinamentos por aí que fala assim, que se você tiver se aquele que é líder, que é pastor, que é liderança, que se ele tiver um problema na família dele, que ele desce os degraus da igreja, desce os degraus e vai cuidar da família. Eu vou deixar bem claro, eu não concordo com esse ensinamento. Porque ele não tem base bíblica. Mostra a base bíblica para mim. Isso não tem base bíblica. Jesus desceu da cruz para cuidar de Maria, da mãe dele. Ele desceu da cruz. Sabe o que eu aprendo nessa história? Que eu cuido das coisas de Deus e ao mesmo tempo eu cuido da minha família. Dá para fazer as duas coisas. Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ele fez as duas coisas, pois então nós podemos fazer as duas coisas. Eu cuido das coisas de Deus e cuido da minha família. Muito simples. Dai a César o que é de César, dai à família o que é da família, e dai a Deus o que é de Deus. Ou não? Ou não? Até porque se eu cuido das coisas de Deus, eu creio num Deus que me honra e que cuida das minhas coisas. Eu creio assim. Portanto, ensino assim. Amém? Eu tenho 30 anos de evangelho. Eu já fiquei 3 meses de cama. A minha esposa nunca deixou de servir a Deus por causa disso. Ela já quebrou clavícula. No 3º filho que nós tivemos, ela teve que ficar 9 meses de cama. E eu nunca deixei nenhum dos meus ministérios.
Eu arrumei uma empregada para ficar com ela, cuidava das coisas de Deus e passei pela aprovação. Nunca eu abandonei as coisas de Deus para cuidar da minha família, porque isso não deu desafio. Eu quero ver quem que me convence na Bíblia que tem que abandonar as coisas de Deus para cuidar da família. Não aceito. Jesus não fez assim? Hã? Meu Deus, por que me desamparastes? Ah, essa aqui, ele falou, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E aí tem uma guerra teológica, porque uma metade fala que Deus jamais desampararia o filho, e a outra metade fala, não, ele foi desamparado. Eu digo, nem amparou e nem desamparou. Ouve bem, nem amparou e nem desamparou. Ele capacitou a Jesus a passar por aquilo. Amém? E agora, eu vou dizer para vocês. Eu vou ler primeiro o que eu escrevi aqui. Há uma polêmica entre os teólogos. Desamparou ou não? Jesus tomou o lugar dos pecadores. Ele morreu a nossa morte. Ele sofreu a nossa sentença de forma completa, para que nós nunca venhamos a ser desamparados. Irmãos, morte é separação. O cálice que Jesus não queria beber, que ele pediu para que fosse passado dele, não era o esmagamento físico que ele sofreu na cruz. É que desde todo sempre, que não entra na nossa mente temporal, porque Deus não tem começo e nem fim, desde todo sempre, desde antes de tudo existir, Jesus estava com Deus e Deus com Jesus. E eles nunca haviam se separado. Por isso Jesus suou sangue. Porque ele sabia que ele seria separado do Pai. Por alguns momentos, ele foi separado. Ele não morreu só a nossa morte física. Ele morreu a morte espiritual também. Ele morreu as duas mortes. E desceu no inferno, levou o cativo, o cativeiro, subiu aos céus e deu dons aos homens. Mas ele, morte física, separação do corpo, da parte da alma, do espírito. Morte espiritual, separação de Deus. Morte eterna, separação para sempre de Deus, espiritual. Ou a Bíblia chama de segunda morte. Claro que ele falou, Pai, por que me desamparaste? Ele não estava só com a multidão dos meus pecados. Não estava só com a multidão dos seus pecados. Ele estava com os pecados de todas as gerações, daqueles que ainda nem nasceram e vão começar a pecar. Estava sobre Jesus. Ele não pôde mais ver o Pai. Não pôde mais. Por causa do meu e do seu pecado. Irmãos, não faz parte da pregação, mas Deus está me tocando. João 6. João 6. Verso 46. Não que alguém visse ao Pai, senão aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Ele falava que ninguém pode ver o Pai, mas ele via o Pai constante. Toda vez que Jesus erguia os olhos, ele via o Pai no trono. É só você lembrar de Estevão. Num momento ali que ele estava sendo apedrejado,
ele viu Deus sentado no trono e Jesus à sua direita. Então, Jesus via Deus no trono todos os dias. Jesus não tinha pecado, irmãos. Não tinha nada que separasse. Eles eram e são um. Jesus foi separado só no momento do pecado. Mas Deus nem amparou a Jesus, nem desamparou a Jesus. Ele capacitou a Jesus e deu toda a autoridade. Abre aí, João 10. Versículo 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Jesus foi capacitado por Deus por antecipação. E tudo isso está na nossa vida. Porque em Cristo Jesus, nós já somos mais do que vencedores. Amém? Saiba toda a capacitação de Deus que está para ti como filho. Nós temos condição. Por isso que Paulo falava, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E assim Jesus pôde passar pela cruz. Ele já tinha sido capacitado pelo Pai. Deus, que nunca é pego de surpresa, sabe de todas as coisas antes que elas aconteçam. Por isso que quando Jesus saiu das águas do batismo, e o Espírito Santo desceu sobre ele, Deus já falou, esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Porque ele já via Jesus na cruz, já via Jesus ressurreto, já via Jesus sentado no trono, e já via a cabeça, que é Jesus, ligada ao corpo. Via todos nós já vivendo a vida eterna, porque Deus vê tudo antes da hora. E nada pega a Deus de surpresa. Olha a próxima frase. Ouve bem essa. Tenho sede, disse Jesus. Tenho sede. Ouve bem. Segura aí. A maior obra que Deus realizou foi na cruz. Maior que toda a criação que Ele fez, nos céus e na terra. Maior do que a nova Jerusalém, que desce adornada com toda a glória de Deus. A maior obra que Deus fez, Ele fez como homem. Porque Deus não sente sede, só o homem sente sede. E Jesus venceu como homem. Porque tudo que Deus fez e faz nos céus, toda a criação que Ele fez, tudo que Ele faz nos céus e na terra, Ele faz como Deus. E Ele é todo poderoso. E Ele não tem limite. E nada é impossível para Ele. E nada é difícil para Ele, como Deus. Mas Ele venceu como homem. Essa é a maior obra que Deus pôde realizar. E eu te explico. Porque Ele, como homem, conseguiu dar início a algo que nunca existia, nunca existiu e nunca poderia existir. Só existia no céu Deus o Pai e o seu Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Mas agora nos céus, Jesus será o primogênito de muitos irmãos. E haverá milhares e milhares e milhares de filhos de Deus com a natureza divina. Ou seja, a maior obra de Deus que Deus pode realizar é multiplicar-se a si mesmo. Porque quem vem
a Cristo vê o Pai. E se Cristo está em nós, e em Cristo nós vamos viver a eternidade, Deus, por meio do sacrifício da cruz, está se multiplicando a si mesmo, como as estrelas do céu e como a areia do mar. E aquela glória que foi perdida, a luz de 1/3 dos anjos. Por isso que a glória da segunda casa é maior. Porque aqueles anjos que caíram vão ser substituídos milhares e milhões de vezes por cada filho, por cada salvo. E eles não vão brilhar como anjos, vão brilhar como deuses, porque tem a natureza divina. É por isso que a glória da segunda casa é maior. Você é da casa da segunda glória. Você aí é da casa da segunda glória. Eu sou da casa da segunda. Nós somos da casa da segunda glória. Cristo em nós, esperança da glória e da vida eterna. Amém? Próxima fase. Está consumado. Meu Deus do céu, estava consumado. A obra da cruz estava consumada. A obra da cruz estava consumada. Vocês sabiam que se vocês forem estudar os livros do Joséfo, dos historiadores, sabe da onde que Jesus tirou essa frase? Do exército romano. Sabia? Toda vez que o exército romano, que governou todas aquelas regiões por gerações e gerações, toda vez que eles aniquilavam um exército, ou um rebeldia, ou um levante contra o Império Romano, quando eles acabavam de matar o último homem, eles erguiam a espada e falavam: está consumado. Então Jesus quis usar essa frase para que as pessoas que estavam ali naquela época entendessem que ali Deus tinha vencido todas as coisas. Na cruz Jesus venceu a morte. Jesus venceu o pecado. Jesus venceu a carne. Jesus venceu o inferno. Venceu os demônios, os anjos decaídos. Venceu a maldição. Venceu todas as coisas. E Ele é a minha e a sua vitória. Por isso, viva a sua vida no poder da cruz. Nunca se esqueça da cruz. Nunca se esqueça que dela emana o poder para nós que cremos em Deus. É daquela cruz. É loucura para o mundo, mas para os que se salvam é o poder de Deus. Eu li para vocês na referência. Amém? Sabe, irmãos, eu vou voltar, antes de falar a última frase, eu quero voltar para a primeira. Nós temos que tomar cuidado. Toma cuidado com a sua parte humana. Eu não vou falar toma cuidado com a velha vida, porque pela fé a nossa velha vida está na cruz. E lá nós estamos mortos com Cristo. Mas também nós estamos vivos, porque Cristo ressuscitou e Ele é a nossa ressurreição e a nossa vida. Mas eu quero falar da humanidade, da fraqueza do homem. Eu não falei no começo porque não sabia se ia dar tempo, mas vai dar tempo. Uma semana antes de Jesus ser crucificado, um domingo, Jesus foi crucificado na sexta-feira. No domingo anterior, Ele entrou em Jerusalém montado no burrinho. E as pessoas clamavam: Hosanas, aleluias, maravilhas ao Senhor, e jogavam os ramos. Hosana, aleluias, bendito o que vem em nome do Senhor, o Rei que vem em nome do Senhor. Um pouco antes de Jesus ser crucificado, 4 ou 5 dias depois,
Muitos que cantaram no domingo de Ramos responderam assim para Pilatos. Pilatos disse assim: quem que vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? Porque era domingo de Páscoa, né? Jesus é a nossa Páscoa. Então o povo não tinha ido embora. Muitos que cantaram para Jesus no domingo de Ramos escolheram Barrabás. E a esse Jesus, crucifica! Essa é a condição da nossa humanidade. Um dia nós adoramos a Deus e no outro dia estamos pedindo para ser crucificado. Esse é o ser humano. Mas aí entrou o perdão de Deus. E dali 50 dias, o Pentecostes, muitos que cantaram no domingo de Ramos, escarneceram de Jesus, pediram a morte dele, mesmas pessoas, muitos eram os mesmos, fizeram parte daqueles 3.000 que ouviram a palavra de Pedro e se converteram. Por causa do perdão. Estão entendendo? Irmãos, eu te dou um conselho de todo o coração: toma cuidado com a sua humanidade. Toma cuidado com o ser humano que cada um de nós somos. Com facilidade, nós fazemos o que Adão e Eva fizeram. Com facilidade. Vocês querem uma base bíblica? Quem está de pé, cuide para não cair. Agora vamos para a última frase. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Não existe lugar melhor do que as mãos de Deus. Todos os dias da minha vida, nas minhas orações na madrugada, eu entrego tudo que sou, que tenho, que faço. Tudo que terei, serei e farei, eu entrego nas mãos de Deus. Todos os dias da minha vida, eu me entrego nas mãos de Deus. Porque elas me ajudam a carregar a minha cruz. Ajuda a carregar a sua cruz. E agora eu quero entregar o púlpito, vou encerrar o culto. Meu tempo está esgotado. Não existe lugar mais seguro do que as mãos de Deus. Consagre sua vida, sua família, tudo nas mãos de Deus. É preciso, irmão, os tempos que nós estamos vivendo e os tempos que virão são dias trabalhosos, difíceis, onde faltará amor, ele se esfriará. Aonde Jesus terá dificuldade de encontrar fé. Aonde a iniquidade se multiplicará. São os últimos tempos. É só você olhar tudo que está sobre a terra nesse momento. Mas as mãos de Deus estão para te segurar. Querem a base bíblica? Vamos lá então. João capítulo 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Ninguém arrebatará das minhas mãos, porque meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. Eu e o Pai somos um, disse Jesus. Vamos ficar de pé, vamos encerrar esse culto. Vai ter mais algum louvor? Vai ter? Então pode subir aqui as pessoas do louvor.
Vamos orar. Eu vou fazer uma oração por você que está aqui e por você que está me ouvindo, vai me ouvir. Eu vou me entregar nas mãos de Deus e vou te entregar nas mãos de Deus. E se você estiver de acordo com essa palavra, entrega-te a ti, entrega a tua família, entrega tudo o que você é nas mãos de Deus. Amém? Senhor, Santo Deus e Pai, Deus bendito, Pai amado, Pai eterno, Pai de amor, Deus vivo, Todo-Poderoso, no nome santo de Jesus, eu olho para a cruz de Cristo, e Ele é o caminho, a verdade e a vida, e Ele se entregou nas Tuas mãos, Pai, e eu quero me entregar nas Tuas mãos, e quero entregar todo esse rebanho, todas as vidas que estão aqui de corpo presente, todas as vidas que fazem parte dessa igreja e de toda a comunidade Cristo vive, e tantos quantos ouvirem essa palavra, eu entrego nas poderosas mãos de Deus. Senhor, nos ajuda a carregar a nossa cruz, nos ajuda, Senhor, a retribuir de forma correta o Teu amor, e nessa retribuição e frutificação, em que nós frutificamos no Teu amor e Te devolvemos o amor que o Senhor tem nos amado, nos tira desse corpo e nos tira dessa terra, e nos coloca no reino eterno, no Teu descanso eterno, no Teu reino eterno, na vida eterna, para que nós possamos estar contigo e retribuir esse tão grande amor e essa tão grande salvação para todos sempre, Senhor. Nós queremos estar contigo e te adorar. Nós queremos ver a tua face. Nós queremos estar no teu esconderijo. Nós queremos, ó Deus, ver a tua face e viver a vida eterna e retribuir a esse tão grande amor para todos sempre. Ainda Deus me toca, mas já está encerrado. Sabe, está encerrado, mas eu quero dizer para você que no capítulo de Apocalipse 5, verso 6, ninguém era digno de abrir os selos do livro da vida. Então apareceu Jesus como um cordeiro. A Bíblia diz assim, como que tendo sido morto, mas estava vivo. Ou seja, para todo sempre, o Cordeiro de Deus vai carregar uma marca de morte. Tem nele uma marca de morte, e todos os seres celestes veem uma morte santa, que trouxe a vida eterna, que trouxe milhares de filhos para Deus. Vai ficar uma marca de morte no Cordeiro, porque essa foi a maior obra que Deus fez. A maior obra de Deus. Nunca vai sair essa marca do Cordeiro, porque a maior glória dele é essa marca. Morreu por mim e por ti, e por tantos quantos. Que Deus abençoe vocês. Amém?